Estamos começando mais um episódio do nosso De Leve podcast. Saúde, comportamento, autocuidado. E hoje temos histórias super especiais. Somos o que fazemos repetidamente. E tudo o que fazemos é baseado nas nossas decisões e escolhas. Você tem se colocado como prioridade na sua agenda? Ou será que a rotina, o trabalho, os outros estão lá no topo da lista e você lá embaixo? E quando isso acontece de forma que o estresse te atinge e você precisa buscar escapes para fugir dessa situação, será que é possível mudar tamanha realidade? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, com duas convidadas lindas, super especiais. Nádia, seja bem-vinda, Nádia. Obrigada. Corredora, atleta. Seja bem-vinda, Nádia, é um prazer ter você aqui. Prazer. Priscila Ruff, médica, ortopedista e trabalha também com medicina integrativa, não é isso, Priscila? Prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Nádia, há 10 anos atrás você não corria 50 metros, trabalhava 16 horas por dia e tomava 5 cervejas por dia para relaxar e tirar o estresse. É verdade. De repente você acordou e virou a chave. Como foi esse acordar? Pois então, tava nesse ciclo vicioso só de trabalho e não estava me dando conta que eu estava me matando, saúde, físico, mental, tudo. Então, eu só trabalhava e cuidava de filhos, né? Aí, no final da tarde, eu ia para casa e eu precisava relaxar, né? Porque tava a tensão do dia todo. Então, eu tomava essas 5, 6 cervejas e era diariamente. Isso dia de semana. Final de semana era bem pior, né? E assim, que exemplo que eu ia dar para os meus filhos, né? Criança crescendo, vendo isso aí. A virada de chave foi um dia que eu tava lá no shopping e era um dia diferente. A energia daquele dia tava diferente, assim, eu não sei nem te explicar, coisas aconteceram. E quando eu fui no shopping, eu dei de cara com uma pessoa que eu era muito apaixonada quando eu era bem mais jovem. E a pessoa estava bem conservada, sabe? A pessoa bonita. E eu me olhei e falei assim... Eu já sabia que eu não estava bem, assim. Não é só a beleza física, tá? É a beleza interna, é aquela alegria de viver. Então, eu falei assim... Eu não sou aquela que... Eu falei assim... Eu quero recuperar a Nádia de antigamente. Que era bem mais feliz, leve, né? Então, isso foi num sábado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, eu tava com vergonha de mim, de olhar pra mim e aceitar como eu estava. Aí eu me matriculei numa academia. E naquele mesmo dia, na segunda-feira, era uma academia lá em Curitiba, onde eu podia levar meus filhos, que também, assim, às vezes as mães, a gente só fala para as pessoas irem treinar, mas às vezes, se você não tem com quem deixar seus filhos, às vezes isso impossibilita, tá? Isso é uma realidade. Então, eu procurei uma academia que desse para tivesse um espaço infantil. Na época, eles eram bem menores do que hoje. Acho que vai fazer 8 anos agora, né? E aí, encontrei. Aí, me matriculei e já comecei a fazer tudo que tinha na academia. Eu fazia todas as aulas que tinham lá que eu queria experimentar. Né? Acho que eu tava 14 anos sem fazer uma atividade física, nem caminhar no parque, nada. Era do trabalho para casa, de casa era assim. A vida era essa. E aí eu comecei a fazer crossfit, foi minha primeira aula. Assim, era engraçado, eu ia na academia com aquelas polaina, faixa na cabeça, assim, era tipo meio brega, assim. Só que eu tava feliz. Feliz, feliz, feliz. Ficava 2, 3 horas na academia nos primeiros dias bem feliz. E aí eu comecei a ver que, nossa, gente, como é legal fazer uma atividade física. Você começou a ter o seu momento, se colocar como prioridade. Eu fechava minha loja e ia pra academia e comecei a fazer amizades e me divertir, assim... Nossa, ali era um momento que eu era muito feliz, assim, muito feliz. Perfeito. Né? Aí depois entrou a corrida. Você praticou atividade física na infância? Sim. Não atividade física de fazer um esporte, mas aí era na escola. Sim, mas você já gostava, assim, tipo, como se você estivesse sim. resgatando, talvez, né? Eu sempre gostei, só que aí eu deixei Você de nem lado. lembrava, às vezes, que gostava. Não. É isso que geralmente eu abordo com os pacientes. Eles dizem, doutora, mas eu não gosto de nenhuma atividade física. Eu disse, você gosta. Você só não sabe qual ainda. Nós fomos feitos para nos mexer. Há muito tempo atrás, lá na Idade das Cavernas, o que a gente fazia? A gente acordava em jejum e ia caçar. Talvez, não sei quantos quilômetros a gente corria, mas uns 15, 20 até encontrar a caça. E aí a gente ia se alimentar. Então, já é do ser humano precisar se mexer. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu nunca gostei de fazer atividade física e tal.
Só que aí se descobre depois de ter tentado várias coisas. Tem uma amiga minha que tentou balé, tentou cross, tentou, não sei o que, odiava fazer academia, só fazia porque ela sabe da importância. E com 45 anos se descobriu no jiu-jitsu. Aí agora ela treina super bem na academia para cada vez melhorar mais no jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E não existe a melhor atividade física. Não. Existe atividade física que lhe dê prazer. Exato, que você consegue fazer e que te dá prazer, exatamente. Perfeito. Constância para evoluir. Hoje tá tudo muito rápido. As pessoas esperam um milagre, né? O chá emagrecedor, né? Vou tomar um detox, vou fazer um jejum. E você posta muito, acho bem interessante a sua divulgação nas redes sociais, que você posta muito essa questão da constância, se apaixonar pelo processo. Como é que você conscientiza seus pacientes disso? Então, geralmente as pessoas já vêm buscando, muitas vezes, não só pílula mágica, mas eu falo assim, eles, eu quero tomar o suplemento que você toma, eu quero tomar o hormônio que o fulano toma, mas ele nem faz o básico bem feito, ele não iniciou ainda o processo de iniciar atividade física, uma boa alimentação e algo que às vezes a gente não dá valor, o sono. Muitas pessoas hoje em dia sofrem de estresse, ansiedade, não dormem direito. Durante a noite é produzido os principais hormônios, GH, que é o hormônio do crescimento, que estimula a síntese proteica, que forma, né, proteínas, ganho de massa muscular, e a testosterona, que é essencial também ali para uma melhor disposição no dia a dia, para você manter foco, atenção. Às vezes a gente acha que testosterona é só libido, e não é. Por isso que lá quando a mãe, né, é privada do seu sono noturno por conta do bebê, a mulher fica com a libido comprometida, você não tem vontade, você tá muito indisposta no outro dia também. Exaustão para tudo. Aí dizem que a mulher, depois que tem neném, fica burra, né? Não é, porque realmente você não tem foco. E outra coisa, o teu foco todo sempre tá na criança. A gente sempre brinca, né? Que mãe não falta nada pro filho. Pra gente, some as coisas, mas a gente esquece das coisas pra gente. Mas pro filho, realmente tá tudo lá. Mas isso é uma das causas, realmente, que a diminuição da produção hormonal acontece também por uma alteração do sono. E as pessoas não costumam valorizar isso. Aí começa, às vezes, a tomar remédio pra dormir. São remédios, por exemplo, o Zolpidem, que muita gente toma esse remédio porque é tipo como se fosse um botão de desliga, né? Ele desliga e você dorme. Só que ele cada vez diminui mais o período do sono REM, que é o sono reparador, o sono regenerador, que é quando você realmente tem uma recuperação do seu cérebro, do seu corpo, e esse sono vai diminuindo, então no outro dia você dormiu de fechar os olhos, mas você acorda cansado. E aí isso tem uma alteração muito grande no seu dia a dia. Aí você acorda indisposto. Quem é que vai para academia sem disposição? Já é muito difícil. Claro que muitas vezes a gente não é todo dia. Tipo, eu amo fazer treino, adoro esporte, sempre gostei na minha vida, mas tem dias que eu não tô com vontade, eu tô cansada, eu não quero ir, eu tô com preguiça e tal. Mas às vezes é uma luta que você tem. Vai pela disciplina. Vai pela disciplina, porque você sabe que depois… É que assim, depois que passa determinado tempo, 15 a 20 dias, aquilo já começa a entrar na sua rotina e você começa a sentir falta. No início, a sua mente luta, porque ela não quer que o seu corpo fique lá 30 minutos subindo uma escada, não quer fazer força e tal. Você fica pensando, mas é só hoje a minha cama tá tão boa. Os pensamentos sabotadores. Então você mesmo se boicota, né? E aí acaba que… Quando você consegue se vencer, aquilo já é a primeira vitória sua do dia. Você, cara, eu não fiquei na cama. Tipo, eu vim aqui. Aí quando você vai concluir seu treino, aí é melhor ainda, né? Porque você, nossa, eu nem pensei que ia treinar tão bem. Achei que tava cansada. E aí você se surpreende pela segunda vez. Então, só isso já é um grande estímulo para você iniciar o seu dia de uma melhor maneira. Claro que treinos noturnos também você pode fazer, né? Mas às vezes quando a gente já começa, tipo, você já começou se dedicando a você mesmo. Você já se deu prioridade, né? Então, assim, eu sempre tento falar da importância de manter isso. Não adianta, às vezes, como eu vi a Nádia falando, eu queria fazer tudo na academia e tal. Muitas vezes eu vejo as pessoas muito ansiosas em querer realmente fazer várias atividades e depois deixam para trás, porque acham que vão ter o desempenho. A Nádia falou muito bem que ela foi também pelo mental, ela não estava bem por dentro. Porque o exercício físico é capaz de liberar mediadores como serotonina, endorfina, que te deixam bem. Sensação de prazer. Sensação de prazer. Interessante. E você falou isso, Nádia, né? Que se você se matriculou na academia para recuperar a sua alegria. Sim. E isso foi tão rápido
Foi, e nunca mais parei. Não tive aquele pico, né? Que a pessoa começa, faz tudo, depois não faz. Eu nunca mais parei. Se eu conseguisse, eu passava o dia inteiro treinando. Mas porque você experimentou a sensação de se sentir bem. As pessoas muitas vezes vão querendo só a estética. Ah, mas eu não consegui perder esse pneuzinho. A estética é a última coisa que vai aparecer. A primeira coisa é o bem interno. Todo o seu metabolismo começa a melhorar, acelera o metabolismo, você fica mais disposto, você fica melhor com seus filhos, com a sua família, com seu marido, com tudo. Às vezes os pacientes vão no consultório e dizem assim, ai, doutora, você é tão disposta, tão alegre. Eu disse, é meu treino que tá em dia, todo dia. Eu Interessante brinco. isso, que as pessoas falam, meu Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, mas eu já trabalho tanto. Como é que eu vou tirar uma hora para ir pra academia se eu já tô tão cansada? Mas aquele tempo que você tirou vai lhe dar tanta disposição no seu Então. dia que Escuto direto isso que você tá falando, Todo Assim, mundo mas aí eu- melhora o sono. Eu já tem sou tão tempo. cansada, imagina se eu fizer o que você faz. É. Eu disse, minha gente, é aí que você se engana. Porque o exercício físico, tipo, hoje em dia já é colocado, inclusive, como tratamento de ansiedade e Sim, depressão. Sim. Então, ele te dá tanta sensação de bem-estar que você não fica naquela situação que você tá se sentindo indisposto e contrário, cansado. É o contrário, te revigora. A gente chama que a corrida é terapia, né? Me Não deixa é terapia, mas é terapêutico. Me deixa com o meu horário, É. deixa eu fazer meu treino quietinho, não incomodo ninguém. Exato. Não mexa comigo nesse horário. Mas E quando é foi verdade. que a corrida entrou na sua vida, Nádia? Foi uns dias depois, lá na academia. E foi engraçado. Acho que isso eu até não escrevi lá no livro que eu te mandei. Mas assim, eu tava vendo o pessoal correr na esteira. E até então, o contato que eu tinha com a corrida era assim, domingo de manhã, eu via umas pessoas passando na minha rua. Aí eu falava, gente, o que esse pessoal tá fazendo essa hora? Tipo, 7 da manhã, frio, correndo. Aí eu acordava com o barulho das Das pessoas. pessoas. Aí eu olhava e falava, meu Deus, o pessoal não bate bem da cabeça. Aí quando eu fui pra academia, o pessoal correndo na esteira. E eu jamais imaginava que eu iria correr, porque eu tenho bronquite e eu vivia com a bombinha, né? Aí eu falei assim, não, isso não é pra mim. Só que eu tava naquela pilha, que tudo que falavam que não, eu não podia fazer, eu queria fazer. Eu falei, não, eu posso, se ela pode, eu posso, eu vou também. E não tava nem aí, entendeu? Aí eu fui lá, peguei um tênis e fui na primeira aula de corrida lá na academia na esteira. E foi bem interessante. Eu comecei a fazer trotinho, assim, o professor, era uma aula coletiva, e eu amei aquilo lá. Aí na semana seguinte, essa aula aí ia ser na rua. E eu tava muito empolgada. Falei assim, nossa, eu vou correr na rua. Era um sonho, né? Cheguei pra aula, o professor pra mim, não, você não pode ir com a gente ainda. Eu falei, mas por quê? Porque você corre muito devagar. Aí as pessoas, você vai atrapalhar o grupo, que já tá mais avançado que você. Nossa, aquilo... Nossa senhora. Pra que ele foi falar aquilo? Eu falei, então tá bom. Você vai treinar mais uns 15 dias aqui na esteira, daí depois você vai pra rua. Nossa, e aquela semana eu me empenhei. Eu acho que eu melhorei, assim, Dedicação total. 50%, que eu queria correr na rua. E eu não ia sozinha na rua. Assim, hoje em dia as pessoas pegam tênis e vão pra rua. Mas naquela época eu tava começando, assim, eu não entendia nada, né? Eu não sabia que tinha tênis de corrida, que tinha top. Primeira prova de corrida que eu fiz, eu corri de sutiã por baixo da camiseta. Então, eu não sabia nada disso. E foi muito legal. Aí eu lembro até hoje, como se fosse ontem, aquela emoção de eu poder ir pra rua com eles. Entendeu? Interessante isso que você traçou, você foi traçando metas. Aham. Porque assim, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Mas você foi se desenvolvendo e traçando metas para onde você queria chegar. Não, eu Sim. quero para E corrida mesmo de com rua. uma negativa, fez ela, né? Tipo, não. Porque muita gente também Por que ele tá dizendo se que eu não reprime. consigo? Agora eu vou, né? Tipo, Não, só que assim, um detalhe, eu corria com a bombinha na mão, porque eu Nossa. precisava usar. Eu tinha falta de ar mesmo, né? E assim, era a bombinha na mão. Eu corria um pouco e usava o remédio. Depois foi melhorando, porque o exercício vai, né, te deixando mais, assim, com a saúde melhor, vai tudo melhorando. Mas foi assim. E eu não tava nem aí, que eles falavam que eu não podia fazer as coisas, eu queria fazer. tu sabe que eu fazia triatlo, né? Aí eu comecei a fazer porque o meu marido faz. Eu disse, vou conhecer. Adoro bicicleta. Natação, nunca tinha nadado, assim, mas não era tão difícil. E a corrida, pra mim, era muito sofrido. Só que no triatlo, as distâncias são maiores. Tipo, é 10 km, 21. E eu me inscrevi logo no Iron. Pro meio Iron. Aí eram 21 que eu tinha que correr. Só que, assim, foi uma pressão tão grande pra eu aprender a correr que eu sofria muito. Quando eu deixei o triatlon, aí fiz o Iron, tudo foi maravilhoso. Mas era muito sofrido pra minha corrida, porque eu amava muito pedalar.
E pra mim, o pedal, a natação era assim, ai, parte maravilhosa. Aí quando chegar na corrida, eu, droga, tem que correr agora. Tipo, não tinha prazer. E o meu marido sempre dizia, um dia vai cruzar uma linha que tu vai, assim, virar a chave e tu vai conseguir sentir prazer correndo. Só que tu tem que continuar. E às vezes o que eu vejo é que a pessoa tá tão perto de experimentar isso e desiste um pouco antes. E aí, quando eu acabei engravidando, tudo, aí depois eu fui sozinha, fui pro cross. E no cross são distâncias muito pequenas. Tipo, 200 metros, 400, 800. 800 pra eles estão morrendo, é tipo uma maratona já. Aí eu comecei a correr e comecei a ficar bem. Porque eu era boa de cardio, eu não pego muito peso no cross. Sou scale forever lá. E aí, eu comecei a correr e eu disse, cara, eu vou pra rua, eu vou voltar a correr. E aí eu comecei a correr por conta própria. E aí eu não consegui mais parar. Tipo, eu disse, amor, virei realmente a chave agora. Tipo, eu amo correr, tô sentindo falta. Me senti muito prazer em correr. E aí, agora sim, eu corro 4 vezes na semana. E amo, assim, sinto falta, muita falta. Implantes hormonais, chip da beleza, esteroide anabolizantes. Hoje são os assuntos mais discutidos, são dos mais procurados na busca, nos sites de busca. Existe muita polêmica. Até que ponto vale a pena? E até que ponto você indica aos seus pacientes? Existem casos e casos? Sim, vamos lá. Chip da beleza, primeiro, não existe, tá? Esse foi um nome que a Hebe usou quando, acho que alguém perguntou pra ela no palco, disse assim, nossa, você tá tão linda, não sei o que. Ela disse, porque eu tô usando agora o chip da beleza. E tá? popularizou de uma forma. Popularizou muito, Na verdade, ela estava se referindo a um implante de gestrinona, tá? Que é realmente um esteroide anabolizante, mas é uma progestina, na verdade. Ela é do mesmo grupo das progestinas que a gente tem nos anticoncepcionais. Só que ela tem um perfil androgênico maior. E aí, acabou sendo chamada de chip da beleza, porque ela tem uma pequena, olha, é muito pequena a parte anabólica dela. Só que ela aumenta a fração livre da testosterona. Ela não aumenta a testosterona da mulher, mas ela diminui uma proteína que inativa a nossa testo livre. Quando ela diminui essa proteína no nosso fígado, ela aumenta a fração livre da testosterona. Então, a mulher que já tem pouca testo, fica com uma fração livre mais ativa. E aí, aquilo, sim, melhora essa parte de libido, tem um efeito mais anabolizante. Mas, para ela ter todo esse efeito, a mulher tem que estar treinando e com dieta. Vamos para as indicações. A gestrinona, ela só é utilizada, só deve ser indicada para mulheres que têm alterações ginecológicas, que são mulheres que têm excesso de estrogênio. Assim, na verdade, não é um excesso de estrogênio, é um desbalanço hormonal entre os hormônios, o estrogênio e progesterona. Às vezes ela tem pouca progesterona, que ela produz na segunda fase do ciclo, e às vezes ela tem muito estrogênio. Então, quando a mulher está em equilíbrio, ela não vai ter esses transtornos, que seriam a TPM muito exacerbada, que a gente chama de síndrome disfórica pré-menstrual. Até a gente estava conversando agora há pouco, e a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram, e os assuntos mais pedidos, né, foram TPM, libido, né, e todas essas variações. A mulher, ela é muito cíclica. Sim, cada dia do ciclo, na verdade, você é uma pessoa diferente. Mas a TPM, então ela pode ser evitada? Então, na verdade, assim, não é uma TPM normal. Essa síndrome disfórica são 7 a 10 dias de... Às vezes, a mulher tem dor de cabeça, dor nas mamas, fica muito irritada. Tanto é que hoje em dia já é um CID, já está colocado no catálogo de doenças, no Código de Doenças Internacional. Então, é uma doença. A mulher tem essa alteração hormonal. E a gestrinona faz o quê? A gestrinona diminui a quantidade de estrogênio, ela é hipoestrogênica. Quando ela diminui, ela vai bloquear os hormônios lá, LH e FSH, que são liberados a nível central. E aí, a gente vai ter como se eu deixasse a mulher sempre na primeira fase do ciclo. A fase que ela tá feliz, alegre, quer mudar de cabelo, comprar roupas, não sei o quê, fazer tudo assim. Ela tá querendo fazer as coisas da melhor maneira. O problema é depois que ela ovula, começa uma queda hormonal, porque, tipo, a progesterona fica lá esperando o bebê, não fecundou, cai os hormônios, aí cai estrogênio também. Quanto maior a produção dessa mulher, maior é a queda dela. Então, maior ela vai sentir. O cérebro dela, que estava cheio de estrogênio, cai, despenca, e aí ela tem toda essa síndrome pré-menstrual. O TPM é normal, 3 a 5 dias de enxaqueca, um pouquinho de dor de cabeça ali, mas assim, fica um pouco irritada, às vezes um pouco melancólica, mas nada que, assim, dificulte ela no trabalho, que impeça ela de trabalhar. Sim. Tem mulheres que realmente
essa síndrome disfórica pré-menstrual realmente abala a mulher durante 10 dias do ciclo. Outras questões, adenomiose, endometriose. Endometriose, na verdade, é um pouquinho de tecido do útero, como se tivesse espalhado, né, ali no intestino e tal, nessas regiões, né, na parte abdominal. Então, é como se toda vez que eu tenho estímulo de estrogênio, o estrogênio faz crescer esse tecidozinho que vai menstruar. Então, sempre vai ser indicado só a partir de um check-up, né? Uma análise Tem que fazer laboratorial os de exames. exames. E geralmente, assim, a indicação da gestrinona é ginecológica. Se a mulher tem transtorno disfórico pré-menstrual, endometriose, adenomiose, mioma, que são todas condições que a mulher tem um excesso de estrogênio. Todas essas condições, a mulher realmente tem mais estrogênio, tem um desbalanço, hormonal entre progesterona e estrogênio, mas é que geralmente a gente vê um aumento da produção de estrogênio porque tem pouca progesterona. Aí a gente pode indicar a gestrinona. Não é o chip da beleza. O problema é que as pessoas vendem o implante. Interessante que eu ouvi um relato de uma amiga que ela fez uso de um esteroide, não vou saber exatamente, mas ela... Foi interessante que ela disse, Michele, eu usei, não faço mais uso, depois ela engravidou, enfim. Mas aconteceu uma coisa que pra mim foi fascinante. Aí eu, o quê? Aí ela disse que usou, acho que ela tomou algumas injeções e foi à praia. E ela disse que quando ela se olhou no espelho, ela não tinha nenhuma celulite. Então, por quê? A gestrinona, ela é hipoestrogênica. O estrogênio é que coloca a gordura na coxa e no bumbum da mulher. O homem não tem tanto estrogênio quanto a mulher. O homem não tem essa quantidade de gordurinha aqui. Quando a gente usa a gestrinona, diminui a quantidade dessa gordura. E aí, realmente, tem uma diminuição das celulites. Mas, geralmente, diminui a celulite em quem tá treinando e tem uma dieta boa. Não adianta você usar a gestrinona e ficar sentada no sofá lá. Se você quer o colateral bom dela, a gente não coloca ela para o colateral, tá? Isso até é muito polêmico, porque tem muito colega, muito, mas assim, a rodo, que coloca e já diz. Isso você a quer gente tirar tem visto celulite? muito. Quer tirar celulite? Acabar com a sua TPM? Às vezes é uma TPM de 3 dias, tipo assim, não precisa, mas a não ser que assim, realmente esteja incomodando e inviabilizando a vida da mulher. Imagina você 10 dias de TPM. São 10 dias no mês. Nós temos 12 meses, são 120 dias. Puxado. Puxa, então. Comprovadamente, nós somos o resumo das 5 pessoas que nós mais convivemos. Quando você mudou seu estilo de vida, né? Você tomava aquela cervejinha todo dia, final de semana chutava o pau da barraca. Como foi? Porque as suas amizades também eram desse ciclo. Sim, muda tudo, né? E a gente é visto como, nossa, o que aconteceu com ela? Ela ficou metida, ela ficou... realmente... Só quer saber de treinar. São os julgamentos de quem não tá nessa assim, na equipe, nesse círculo, né? Ciclo de amizades, assim. Então, sim, e tanto da família também, né? A minha mãe, por exemplo, ela só aceitou que eu né, mudei minha vida, assim, alguns anos depois que eu comecei a correr, sabe? Aí, até então, ela não achava feio eu ir pra uma academia. Você vai largar seus filhos lá no negócio, no local onde ficavam as crianças, né, da academia, pra você ir treinar? Tipo, não entrava isso na cabeça dela. Na cabeça dela, eu tinha que ficar o tempo inteiro, a mãe só cuidando. Mas até hoje não entra na cabeça de várias pessoas. Mas e o meu lado mulher, o meu lado, né? Então, esse lado. Hoje não, hoje ela já mudou, ela aceita, acha maravilhoso eu ir correr de madrugada, sair, correr, acha lindo. Mas demorou pra entender. Isso foi toda a família, assim. Foi um julgamento geral. Aí troca o círculo de amizades. E é legal você fazer novas amizades. Que te incentivam, né? Sim, incentivo. E faz você buscar a sua melhor versão. Porque a gente sabe que você tá do outro lado, tá errado. Então, isso que eu acho engraçado, né? A gente é condenado, assim, porque tá tendo um estilo de vida saudável. Inclusive, se tu abrir hoje um prato com arroz, feijão e bife, já acho que você é fitness, porque você tá comendo direito, assim. Você nem tá, só porque você não tá comendo porcaria, né? Eu falo, tipo, eu digo, minha gente, por que é tão difícil aceitar que uma pessoa quer cuidar da própria saúde, que é, tipo, o seu maior bem? Mas é tão fácil aceitar que o fulano é cachaceiro, ele é da galera, ele bebe... Não, isso aí é um engradado de cerveja. Tipo, é mérito, né? É um troféu você beber 15 Heineken, ou sei lá, 30 Heineken, nem sei quanto é que é. Mas tô dizendo assim,
parece que quem realmente não se cuida é mais mais valorizado do que quem tá querendo cuidar da saúde. Parece que quem cuida da saúde é egoísta. E isso eu ouço muito, doutora, mas eu tenho filho, eu não consigo, não sei o quê. Tipo, às vezes, tipo, eu tenho um marido que me ajuda totalmente. Quando eu vou treinar às 5 da manhã, quem é que tá com a minha filha? Ele. Então, às vezes falta o parceiro também ajudar. Né? Às vezes, não só o homem, mas também a mulher. Às vezes a mulher não quer. Você vai. Por que você pedala às 5 da manhã? Porque não sei o quê. Eu disse, minha gente, o meu marido, depois que pedala, eu posso pedir qualquer coisa pra ele quando chegar em casa, que ele vai fazer. Verdade. Não tem... porque a pessoa tá bem, tá relaxada, tranquila. Eu disse, e outra coisa, ele tá cuidando da saúde dele. Você quer o quê? Um cara que infarte cedo? Um cara que tem alguma doença crônica logo, que esteja tomando várias medicações para pressão alta e diabetes? Doenças crônicas que a gente pode evitar com a atividade física. Verdade. A E, atividade assim, física escolha deveria com ser... quem você convive. É. Né? Porque se você convive com pessoas que só bebem, que não se cuidam, como é que você vai fugir disso? Não dá. É interessante esse lance dos casais, se tem um que treina e um que não treina, acontece muito ciúmes, né, das partes, assim, até das amizades. Essa sabe? Parceria que a Priscila falou é fantástica. Eu vejo alguns casos, assim, de algumas pessoas que eu vejo correndo de manhã, que ou o marido ou a esposa não corre, e a pessoa reclama. Tal pessoa tá com ciúmes dos meus amigos. Eu falei, mas traz pra cá, pra conhecer todo mundo, ver como é que não tem maldade, né? E engraçado que nesse mundo do esporte, gente, não tem tanta maldade assim, quanto eles imaginam, né? É muito... pior ir pro barzinho. Sabe? Então eu vejo isso. Então acho que os casais têm que se unir e treinar junto mesmo, gente. Vai ser muito mais legal. Tem muitos assim que até arrastam, né? Um começa, aí eu disse, não, então eu vou. Aí começa e arrasta. Mas assim, a gente conta nos dedos. Geralmente, a pessoa vai correr e diz assim, eu vou chegar em casa, minha mulher vai estar emburrada, não sei o quê, porque eu acordei cedo, porque eu não tô lá. Então, assim, a gente escuta mais essa parte. O que eu queria falar é que, assim, o que eu acho é que o exercício físico deveria ser encarado como item de higiene. Isso já é, assim, muito falado, né? É uma frase que todo mundo tá falando. Mas, realmente, as pessoas têm que pensar que é higiene mental e higiene para o teu corpo. Isso deve ser obrigatório. Assim como você escova os dentes de manhã, eu fiz minha atividade física, você tem que se mexer. A gente vê cada vez mais na ortopedia, pessoas, que eu atendo muito ainda na ortopedia, pessoas com encurtamento de tendões, lesão de tendão, tudo, tendinite, que poderia ser evitado com a prática de atividade física, doenças crônicas que poderiam ter sido evitadas. Doutor, pois eu tenho diabetes porque a minha mãe tem. A sua condição genética não determina o que você é. Muitas vezes, se você mantiver um estilo de vida com hábitos saudáveis, você não vai ser o que a genética está dizendo que você vai ter. Porque muitas vezes essa ativação desse gene depende de inflamação crônica, que é dada por alimentação com industrializados, excesso de açúcar, que hoje em dia, né, meu Deus, tanto açúcar, e falta de atividade física. Então, bons hábitos melhoram muito. Não é a genética que vai definir quem você é, são os seus hábitos. Seus hábitos. Interessante que você fala também, Nádia, que a corrida não mudou só a sua vida, mas mudou a vida dos seus filhos. Então, a relação de vocês melhorou 100%? Sim, melhorou, porque você uma mãe que dá o exemplo de ficar bebendo, então depois e eles lembram até hoje algumas partes, mas você bebia um monte, né? Agora você se cuida. Então, assim, eles são pequenos ainda, mas eles já viram que a gente pode mudar. Se você está fazendo uma coisa errada, você tem o direito também de escolher um caminho certo, porque nem todo mundo nasce fazendo tudo certo. E é legal você se dar conta que você errou, né? Pede perdão pro seu corpo, né? Fala assim, olha, a partir de agora eu vou cuidar de você, porque você falou que o nosso corpo é a nossa morada, né? É o que a gente tem hoje, é o quê? Isso aqui? Aí você fica todo dia se maltratando, uma hora a conta chega. Então, o feio deveria ser mesmo você ver alguém se maltratando. Toda vez que eu vejo alguém assim, não é também, tipo, não sou extremista, por exemplo, o álcool, né, que a gente tá falando. Mas você vê ali, toda vez que eu vejo alguém bebendo assim, meu Deus, eu fico com pena do fígado do cara. Aí, meu Deus, deve estar morrendo um monte de mitocôndria, que são as nossas organelas, que dispõem energia pra gente. Por isso que geralmente no outro dia você tá acabado depois de você beber. Não é que não é pra beber, mas assim, com moderação. A Nádia bebia bastante, todos os dias. Então, às vezes no outro dia acordava mais indisposta. E às vezes a pessoa acha que o álcool vai relaxar. Não. Mas ele também diminui essa fase do sono, que é regenerador, que é reparador. E você só quer mais, né? Você só quer mais. Você só quer mais.
Por isso que foi bom trocar esse vício por o vício da corrida, né? Agora você só quer correr, correr. É, foi uma troca bem. É um vício que estimula a saúde, melhora a qualidade de vida, pelo menos. Doutor, existe um mito ou verdade, que a corrida gera um envelhecimento mais precoce. A gente escuta mais, ai, fulaninho, está tão envelhecido. Por quê? É porque ela gera um emagrecimento rápido? Então, a corrida tem um gasto calórico, né, aumentado, assim, dependendo de como você corre, de como são seus estímulos. Mas, assim, isso eu fico apavorada com uma pessoa formula uma frase dessa, que a atividade física vai gerar envelhecimento. E, assim, meu marido, ele tinha sobrepeso. Quando eu conheci ele, já era magro. E ele ouviu das pessoas dizendo, nossa, depois que você entrou no triatlon, você parece velho. Dizendo que porque ele ele secou, né? Não acho que ele parece velho. Pra mim é maravilhoso, lindo. Mas as pessoas, assim, ligam muito. Tanto é que quando você vai, tipo… Eu uma vez fui fazer botox, aí o médico disse assim… Sabe qual é o seu problema? Que você corre muito, você faz triatlon. E aí, o botox vai embora logo. E o impacto da corrida no chão faz mexer. E você vai ficar com a pele caída. Eu disse, pode deixar que eu vou parar mesmo de fazer minha atividade física por causa do meu rosto. Por causa desse botox. Mas assim, não tem essa relação de envelhecimento. Inclusive, tá saindo alguns estudos que as pessoas acham que atividade física, sobrecarga, gera artrose precoce nas articulações. E a gente tá vendo que é o contrário. Tem um estímulo entre os tecidos, entre a cartilagem e as célulazinhas de cartilagem, a gente tem uma matriz, que é como se fosse um colchão. O estímulo, a atividade física, estimula formar mais esse colchão. Então, é como se a cartilagem ficasse um pouquinho mais macia, tá? Claro que não, assim, exercícios extremos e tal, né? A gente não tá falando de exageros. Mas a atividade física estimula também essa parte não da renovação da cartilagem, a gente não pode dizer isso, mas como se ela ficasse mais macia e menos chance de desenvolver artrose, tá? E favorece muito, tipo, o exercício físico, você pode até pensar que vai te envelhecer porque você vai ficar mais magra, eu não acredito nisso, e também ninguém fala a favor disso, né? Eu acho que é meio que uma coisa cultural. Porque você vê os nossos… Eu lembro que a minha autoestima ia lá pra cima sempre que eu ia pra casa da minha avó. Hoje ela já é falecida. Mas quando eu chegava, ela… Michele, o que aconteceu com você? Você não tá comendo, minha filha? Minha filha! E me dava aquele começo todo. Então, eu acho que tem essa coisa cultural que vem que você tá mais fortezinha, você tá saudável. Isso vem caindo um pouco por terra. Mas eu acho que ainda tem esse mas mito que de também. fato, que é uma verdade, é que o exercício físico rejuvenesce. Tipo, você não vê nenhuma, tipo, nenhum idoso que tá com sua massa muscular em dia, pode estar com ruga, mas a mentalidade dele, minha gente, é de, assim, 30 anos, Até 25. o caminhar, né? Recentemente, um estudo sobre massa muscular em membros inferiores, né? A nível neuronal. Se eu vou daí até você, eu sei exatamente quantos passos eu vou dar, provavelmente 2 passos, né? Isso já tá a nível cerebral. Então, falando assim, como o fortalecimento de membros inferiores e você manter a sua massa muscular previne demência, Alzheimer, fascinante. Então, mas isso também por quê? Porque quando você imagina você que fazia tudo, você agora, aí você se vê sentada numa cadeira, seus netos correndo, você tendo que pedir ajuda, esperando alguém passar para ir no banheiro, porque você não consegue levantar da cadeira, porque você não tem massa muscular. Lá, quando você deveria estar formando, as idosas de hoje um pouco tiveram a informação que a gente tem hoje. Se a gente chegar sarcopênico, que é baixa massa muscular, lá com idoso, culpa nossa mesmo, porque a gente tem essa informação de que fazer a poupança de massa muscular garante sua vitalidade, sua disposição no futuro, sua individualidade e menos doenças crônicas, muito mais disposição. E você, a partir do momento que você se vê inválido, não que isso vai gerar uma demência, mas você começa a entrar num sintoma depressivo, você fica triste. E aquilo, cada vez você quer fazer menos, cada vez você faz menos. Fica na palavra cruzada, daqui a pouco, eu não quero mais palavra cruzada. Aí você vai se entregando. Acomodando. Por isso, não é que a ausência de massa muscular vai gerar diretamente a demência, não, mas a falta de você conseguir fazer as coisas sozinho, me faltou a palavra agora, mas você não consegue fazer as coisas sozinho, isso vai gerando… da independência. Da independência, vai fazendo você ficar cada vez mais triste, retraída. Ai, nem adianta eu pedir, porque eu tô com preguiça, eu não quero incomodar. Deixa, eu não vou tomar água agora, eu não vou comer porque tem que pedir. Você não consegue fazer nada sozinho. Isso afeta muito o seu mental. E isso evolui para a demência. E aumenta o risco de Alzheimer.
É o que eles Por falam, conta acho disso. assim, não é a corrida que envelhece, é viver envelhece, né? Pronto. Perfeito. Nádia, você passou por um período muito. Foi um ponto alto, que foi na época que você viu a falência. Você Uhum, trabalhava com moda, tinha lojas, e de sim. repente você se viu numa situação que teve que fechar suas 3 lojas. Sim, E você se ajoelhou no quintal de casa e pediu a Deus uma luz. sim, foi um momento que foi uma virada ali, porque eu sempre gostei de trabalhar com o que eu trabalhava, eu trabalho com isso até hoje, mas não como era lá em Curitiba. E naquele momento, por questões que eu mesma errei, sabe? Eu mesma que causei esses erros todos. Mas foram lições também. Aí naquele momento, sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre acreditei, conversei muito com Deus, né? Com os anjos da guarda, tudo. Só que naquele momento, eu lembro até hoje, era uma noite de lua cheia, assim. Aí eu morava lá atrás também, né? Atrás do meu trabalho. E eu sentei lá e nunca eu tinha conversado com Deus como eu conversei naquele dia. Aquilo eu acho que é realmente como eles falam lá na Bíblia, você se entregar para Deus. Aquilo foi. Falei assim: olha, eu me entrego, eu faço a partir de agora tudo o que você pedir, meu pai, mas me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. Nossa, aquilo foi assim. Daí eu dormi e falei: não, amanhã, na minha cabeça, né? Vai ser assim, 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 querendo controlar Deus, né? A solução é essa. Aí no outro dia que eu acordei foi muito doido, gente. A resposta de Deus veio no outro dia, tudo ao contrário do que eu tinha imaginado, só que era a resposta dele. Que eu acho que Deus sempre fala pra gente assim, as respostas dele é sim, ainda não, ou tenho planos melhores pra você, né? E eu acho que naquele dia ele falou, agora deu, você precisa aceitar as mudanças e aguenta. Aí, nossa, foi muita mudança na minha vida, assim, eu tive que fechar as lojas e vender minhas coisas, móveis, cama, colchão lá na OLX. Eu tinha maior preconceito contra coisas usadas, assim. Eu acho que eu também tinha esse lado, sabe? E eu comecei a viver uma nova fase. Assim, quando a corrida entrou na minha vida, que eu tirei vários preconceitos da minha cabeça, esse foi um outro momento também de melhorar a minha vida nesse sentido, assim, vamos Uma evolução recomeçar. pessoal. Vamos recomeçar? Aprender a ter mais humildade, sabe? E aí foi muito legal. E eu vendi tudo que eu tinha e recomecei, assim, num lugar menor, fazendo o que eu gostava. E vinha muito na minha cabeça aquela frase, assim, calma, minha filha, que depois você vai entender. Interessante que os caminhos de Deus, né, eles são assim. Então, Eles não são uma linha reta, mas tudo que a gente passa, depois a gente diz, meu Deus, obrigada. e tem Isso que foi confiar, importante, e tem que confiar confiar. muito em Deus. Então, assim, hoje, aqui, sempre que às vezes eu duvido das coisas de Deus, por que tá acontecendo isso? Aí eu lembro daquilo que aconteceu. Que no outro dia, assim, não foi um mês depois, foi no outro dia. Ele falou: tá bom, você tá preparada? Então vamos, a mudança começa agora. Aguenta firme. Tanto que quando a mudança na minha vida lá, né, aconteceu tudo aquilo, eu fiquei 3 dias sem falar, eu não conseguia falar. Eu falava, Deus, sério que é isso que tá acontecendo? Você tá matando, tá acabando com a minha vida, mas não, aguenta firme. E vinha muito na minha cabeça uma frase, assim, que dizia assim: você tem talento. E se você tem talento, você pode recomeçar em qualquer lugar, sabe? E isso é uma coisa que cada pessoa tem o seu próprio talento. E às vezes a gente deixa de acreditar quando acontece uma crise financeira. Foi muito grave, mas foi a maior lição que eu tive em toda a minha vida. Interessante que a Bíblia, ela é o livro mais antigo e mais atual que existe. É. Porque a gente lê a Bíblia e diz, não, ele está falando para os tempos de hoje, não é possível. E 2 palavras que me chamam muito a atenção, você falando, entregue ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E outra em Isaías que diz, jamais eu vou provocar alguma dor se depois não vir algo novo. Então você precisou vivenciar todo esse momento de dor Sim, para depois vir o renascimento. isso. E não significa que a vida vai ser sempre perfeita, os caminhos serão sempre retos. Não é assim, tá? Nossas escolhas também vão determinar se a gente vai para lá ou para cá, se vai enfrentar dificuldade ou não. Mas o legal é a gente ter essa humildade de aprender. E recomeçar sempre, eu acho que é uma chance de você gostar ainda mais da sua nova história. Eu acho que é de você
nem sabia o que você poderia viver. Mas às vezes tem que dar essa mudada pra E você. depois que aconteceu isso, que eu fiquei lembrando, assim, quando você para pra refletir, né? Os pedidos que eu fazia pra Deus antes de tudo isso acontecer, a resposta dele falou assim: bom, você quer aquilo lá, então você tem que passar por isso, porque a vida que você quer, você não vai ter sendo lojista e ficar atrás de um balcão. É muito doido isso. É. Aí você fala, nossa, eu pedi isso pra Deus 10 anos atrás, e olha como que isso chegou pra mim agora. É muito E doido. são coisas que você tem que passar, né? Também, às vezes, até pra valorizar lá na frente, né? Uhum. E em todos esses momentos, né? Por exemplo, que você se ajoelhou no quintal de casa e pediu a Deus, o esporte estava lá? Sim, o esporte sempre salvou minha vida, né? Em algum momento você disse, ai meu Deus, eu não tô aguentando, acho que eu, por exemplo, quis usar os escapes que você usava antes. Não. Não significa que eu não tome uma cerveja hoje. Às vezes eu Sim, tomo, sim, tá? sim. É raro hoje em dia, mas assim, se eu tenho vontade, sim. Mas não, eu nunca mais aprontei daquele jeito, não. Isso foi uma Ficou no mudança passado. mesmo. Foi. O álcool, até você falou sobre isso, achei bem legal, ele tem comprovadamente um efeito negativo no ganho de massa muscular. Mas existe a quantidade? Existe uma quantidade aceitável? Então, assim, a gente sempre fala, né? Pra não cometer exageros, né? Porque o que que o álcool acaba fazendo? Ele acaba inibindo lá a síntese de proteína e ainda ele é, tipo, é uma caloria líquida. É muita caloria e é líquida. Então, é muito fácil você consumir muita caloria em pouco tempo e ficar pouco saciado. O que que eu falo? Assim, eu nunca falo, não, para de beber se tu quer ganhar massa muscular. Não, eu entendo que, tipo, você tem seu ciclo de amizades, é a sua hora também. Não vai fazer nada restritivo demais, senão você não aguenta. E aí você volta, às vezes, para o que estava antes. Então, assim, a gente sempre orienta, como o álcool, ele acaba desidratando. A gente sempre orienta a tomar água, tipo, tomava 5 Heineken. Então, toma uma Heineken, uma Heineken, uma água. Porque você nota que vai perdendo muito xixi, né, quando começa a tomar álcool. Então, a desidratação já é muito ruim, porque todas as células da gente precisam de água para fazer suas reações químicas. Todas. E perdendo mais água, a gente diminui ainda mais. Mas o álcool, ele inibe a síntese a síntese proteica, ele mata as nossas mitocôndrias, que são as baterias das nossas células. Então, tem efeito deletério, mas quando você não exagera, não tem problema. Pode tomar cervejinha no final de semana e tal. O problema é quando você aumenta muito a ingestão diária. Interessante que eu tava vendo um meme muito engraçado, não sei se vocês já viram, mas falava assim, um americano quando vai ao médico. Aí quando terminava a consulta ele perguntava, doutor, mas esse remédio... Aí o médico passava o medicamento, doutor, mas esse medicamento tem efeito colateral, né? E No aí Brasil. o francês quando vai ao médico, aí o brasileiro quando vai ao médico, doutor, mas quando é que pode beber? Já pode beber? Esse medicamento tem problema. Então, assim, é meio que o perfil do brasileiro, né? Que é aqui é muito social, né? A bebida é muito social, assim. Verdade, Mas eu escuto bastante isso aí. E é engraçado. Doutora, eu posso beber quando? É. E às vezes, pior é que às vezes tá morrendo de dor. É. Ah, mas não pode beber? Esse daí vai cortar. Ah, então eu vou deixar pra depois. É engraçado Então que não tá com tanta dor assim. Antigamente, a nossa balada era sair, tomar uma cerveja e voltar às 5 da manhã pra casa, né? Agora não, agora nossa balada é sair pra correr às 5 da manhã, É né? verdade. E a gente Que bom, brinca, mas é. assim, na rua, quem corre de madrugada ali na orla, vê muita gente voltando das baladas. Vê direto. Pessoas, né, Sim. embriagadas, dirigindo. Eu vejo bastante isso, assim. Então, daí você começa a ver, caramba. E a quantidade de adolescente, né, na praia? Tomando Nossa, eu fico olhando, cerveja, ai, meu andando, Deus. cambaleando. Isso assim, é de manhã, 5 da manhã, que tá ali começando o treino, tá aquele pessoal reunido na areia. A gente sabe que, a gente que viveu isso sabe que lá na frente ele vai entender, né? E tudo é um processo, né? Você vê, você correu atrás dessa mudança, não foi do dia para a noite. Eu até Não. estava vendo uma palestra de um filósofo que eu admiro muito, que é o Cortella, e ele falando assim, que ele tem 3 filhos, e ele falou pro filho mais velho dele, filho, quando você completar 12 anos, eu vou lhe dizer o segredo da vida. Aí o filho dele, né, ansioso para saber o segredo da vida, mas você não pode contar pros seus irmãos, porque eu vou contar para cada um só os 12 anos. Aí ele acordou 4 horas da manhã e disse, pai, tô com 12 anos. Ixi. Aí ele, filho, mas eu posso lhe falar isso amanhã? Não, pai, fale logo, eu quero saber o segredo da vida. E ele disse, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Aí ele, pai, eu não acredito, pai. Eu acordei para você me falar isso. Aí ele disse, vaca não dá leite. Você vai ter que acordar de madrugada. Você vai botar as galochas, vai botar as botas, porque senão você vai se sujar todo lá. Você vai ter que aprender a ordenhar a vaca, senão ela vai te chutar.
até você tirar o leite. Depois que você tirar o leite, você tem que arrumar para quem vender esse leite, porque senão ele vai ter uso nenhum. Então, assim, você correu atrás, botou metas e objetivos, né? E para isso você teve uma equipe, que a gente está conversando aqui da importância. A doutora Priscila, né, ela incentiva muitas pessoas e vai para esse caminho. Você foi sozinha, você contou com a equipe médica e de ajuda para Não, isso? médica não tive. Quando eu resolvi emagrecer, eu emagreci assim, não foi por querer, porque eu não ligava para corpo, eu queria só treinar. Você Aí, perdeu quantos quilos? 16. 16. Aí isso foi uma consequência de parar de beber, porque você fica inchada também, né? E treinava, então eu não tava nem aí pra se estava formato ou não. Hoje eu não sou tão musculosa. Lá em Curitiba eu era mais musculosa, fazia crossfit, outras coisas. Enfim. Mas aí, depois, a parte da corrida, sim, tá? Desde o começo eu sempre tive. Aí, depois que eu passei naquela aula lá, que eu pude treinar na rua, daí o professor resolveu me ajudar. Aí ele fazia uma planilha para mim, né? Eu pagava um valor para ele e desde então eu nunca mais treinei sem uma orientação profissional. Isso sim faz toda a diferença, tá? Em qualquer coisa que você vai fazer. Qualquer atividade física. Precisa O ter treino, orientação. o treino é essencial, assim, alguém que esteja capacitado e De muitas acordo com você, com suas limitações. até para entender, porque assim, às vezes a gente acha que até eu botei um vídeo lá, que você acha que correr é só botar o tênis e sair correndo, e não é. Você acha que é correr de qualquer jeito, não é. Tem o estilo da passada, tem a cadência, tem várias coisas, tem a posição do braço, tudo. Então, assim, tudo isso, não que você vai correr mecânico, mas tudo para ajudar você também a diminuir risco de lesões, os treinos. Às vezes a gente quer, vou começar correndo 2 quilômetros. E às vezes é muito melhor você começar, seu corpo nunca correu. Você correr 1 minuto, descansa 1, corre 2 minutos, descansa 1. E assim você vai evoluindo. O seu corpo tem que entender. Às vezes você não aguenta uma frequência cardíaca muito alta. Você corre um pouquinho e para. Então tudo é progressivo e tudo é um processo. Nos treinos tem todo o segredo que os treinadores né, fazem. Às vezes são os treinos que você fala, nossa, pra que fazer isso no meio do treino? Por que eu tenho que correr tão devagar? Por que é isso aqui? Só que é toda uma combinação. E eu escuto muito, eu recebo muita pergunta lá no direct, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma assessoria. Posso, né? Como eu faço para correr? Então a pessoa pode ir no Google, buscar lá planilhas, né? Não é o ideal, mas é melhor do que você inventar treino. Só que tem assim, iniciante, né? tem um mito que as pessoas acham que você pagar um treinador que vai te fazer uma planilha é muito caro. Aí eu sempre pergunto para minhas seguidoras, você acha que é quanto? Você acha que custa quanto? Porque assim, você contratar um treinador personalizado só para você é uma coisa. Aí eu falei, gente, tá, você vai pagar lá, depende do treinador, não vou falar em preço agora, mas varia de 80, 90, 100 e pouco, tem uns que cobram mais caros para uma planilha de corrida. Quanto você gasta numa pizza no final de semana? Vai lá, R$60, 70. Eu falei, gente, é 2, 3 coisinhas no seu mês que você vai tirar Prioridades. para você investir em você. Depois que você se machuca, o gasto vai ser bem maior. É o que eu sempre falo. O pessoal Isso fala é muito. uma verdade. Ai, doutora, eu Pilates eu não posso fazer Pilates. Pego muito lombociatalgia e tal. Aí eu geralmente oriento também fazer Pilates. Mas o Pilates é muito caro. Eu não tenho R$350 ou 250. Eu disse, olha, a caixa de Tramal, mais ciclobenzaprina, mais a pregabalina e mais a fisioterapia, que às vezes tu não vai gostar da fisio pelo plano, vai querer fazer particular, sai muito mais caro do que as aulas de Pilates. Só que a pessoa não vê, às vezes, as pessoas não veem a prevenção. É o que eu falei. Na ortopedia, eu pego muito tratamento do ápice da doença. Eu apago incêndios, porque ninguém tá fazendo a base bem feita. Ninguém tá cuidando. Às vezes a gente acha, por exemplo, eu faço dosagem lá, vitamina C. A vitamina C, às vezes a gente acha que é só para imunidade e tal. A vitamina C é precursora do colágeno. A gente não usa bastante no rosto, né? Mulher, para produzir colágeno. Ela também é precursora do colágeno para os nossos tendões. Então, diminui risco de lesão. Mas também você tem que estar fazendo fortalecimento, não é só a vitamina C. Isso entra a parte dos suplementos também. O suplemento ajuda? Ajuda. Mas você tem que fazer a parte da musculação, ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer. Não adianta tomar creatina, vitamina C, B12, ômega 3 e ficar sentado no sofá. Não vai criar massa muscular, porque o básico tem que ser bem feito. E ali vem o suplemento para ajudar. Nenhum suplemento faz milagre.
É interessante você falar essa questão do suplemento, que a gente tava vendo uma matéria do Anderson Silva, e ele, na raça, né? Ele muito humilde, ele às vezes conseguia treinar com as pessoas mais, né? O pessoal mais, que já tava mais à frente, e o pessoal levava super suplementos, né? Acho que glicogênio, Glicose, maltodestrina? É. Tá. aqueles suplementos super, e ele levava tangue. Ele disse que comprava R$ 10 de tangue que dava pro mês inteiro Açúcar, e enchia a garrafinha dele, tá certo. Ele disse que um dia ele tava treinando com um cara que já era super aí, ele falou não, mas eu não vou recordar, e ele disse que o rapaz falou, eita, meu suplemento acabou, me empresta aí, Anderson. Aí ele tomou e, poxa, esse suplemento é muito bom, e ele foi todo animado na academia. Pelo menos o gosto, né? Quando foi no final, ele, poxa, esse seu suplemento, me diz aí o que é que me deu um gás. Aí ele, é tangue. Meu Deus. Então, assim, existe essa questão psicológica Total. também para as pessoas. Muito. Não, se eu não tomar suplemento, eu não vou evoluir. Na verdade, é o disciplina e você fazer o treino. E a nutrição. Muita gente vem pra mim, doutor, eu preciso mesmo de nutricionista. Eu não passo dieta, né? Geralmente, médico, assim, não é pra passar, não passa Sim, dieta, né? sim, O sim, nutrólogo, o médico do esporte, a gente não passa dieta. Passar dieta é contar calorias, isso quem faz é o nutricionista. E eu até brinco que uma vez eu tive um namorado que ele era anestésio e eu já era ortopedista. E ele me deu um vidrinho de oxandrolona, que é um esteroide anabolizante. Aí ele disse, e eu retardada, assim, porque o capítulo de farmaco de esteroides na faculdade é tipo lacrado. Ninguém fala nada sobre esteroides pra gente na faculdade. Médico não sabe nada sobre esteroide, mas eu era bem alienada. Aí ele pegou e me deu, ele disse assim, toma isso aqui. Eu disse, tá, mas o que é isso? Ele disse, não, ajuda a ganhar massa muscular, a mulher toma. Aí eu tomei, não ganhei, eu acho que uma célula de massa muscular, nada. Eu não treinava bem e eu tomei um mês. E também não tinha uma dieta regular. Aí eu comecei a treinar cross aqui, eu comecei a emagrecer muito. Fui pro Nutri. Aí eu disse, olha, eu tô sentindo, tô acabada no treino, cansada, só tô perdendo peso, eu acho que eu tô comendo errado. Cara, ele me passou tanta comida, foi a primeira vez que eu ganhei massa muscular. Então é essencial usar, precisa de uma dieta bem feita para perder peso. As pessoas acham que o exercício físico faz perder peso. O exercício é extremamente importante, mas o que vai fazer realmente a perder peso, a dieta, extremamente importante. Tem que contar a caloria ali no início. O exercício físico vai fazer você perder. E o principal do exercício físico vai fazer você manter hábitos saudáveis e evitar o reganho. Está aí a Nádia para provar. Para provar. Nádia, você foi para academia para recuperar sua alegria. Hoje as pessoas vivem perseguindo a felicidade, né? Como se a felicidade pudesse guardar num potinho. Mas, na verdade, é o nosso estilo de vida que vai promover a felicidade. Sim. E hoje você acredita que encontrou isso? Encontrei, sempre. Porque hoje eu sou muito feliz quando eu vejo o nascer do sol. Sabe, natureza. São pequenas conquistas diárias, né? Isso. A gente tá falando nascer do sol, Maceió, todo dia um lindo nascer, um lindo pôr do sol e sempre de feliz. Sim, fico feliz, assim, com pequenas conquistas. Às vezes eu me inscrevo numa prova, eu já fiz 2 maratonas, né? Então, assim, uma das coisas que mais me deixou feliz assim, nesse ciclo de você ter a sua meta e buscar ela, foi que quando eu fiz a inscrição para maratona, quando começa a parte de longão, mais de 20, às vezes você fazer sozinha é bem mais difícil, até porque aqui é muito quente. Então você tem que ser água, hidratação, você às vezes tem essa dificuldade, né, de levar fresquinho. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Não tem nenhum amigo para ir comigo correr, né? De bicicleta, assim, não tinha. Aí eu pedi meu filho. Meu filho hoje tá com 13 anos. Aí ele começou a virar a gente brinca na orla que ele é o meu mini treinador, né? Meu segurança. Aí a gente começava a sair 3h30 da manhã de casa, que às vezes tinha que fazer 20 e poucos, 30 quilômetros, até 36. Então, isso me deixou muito feliz. Quando eu consegui, que ele não tinha ideia do que eu fazia na rua. O que você vai fazer? Como é que é? Como é que você treina? Ele sempre perguntava. Então, isso foi o que mais me deixou feliz, assim, na atividade física. Quando eu me inscrevi nessa maratona, na minha primeira e depois a última que eu fiz agora. E meus filhos participaram de todo o treinamento, sabe? Aí, quando eu tava lá no dia da prova, lá em Chicago, meu filho acordou de madrugada, ele me ajudou a colocar o número de peito, essas coisas que foram atrás também. Aí eu não enxergava, ele ajudou. Então, hoje, isso é a minha maior realização. Isso não tem dinheiro que pague, né? Porque isso não se vende, isso.
Nós somos muito exemplos pra eles. Eu vi ele te acompanhando de bicicleta, né? Aham, ele vai. A minha filha vai na cadeirinha com meu marido. Aí ela foi correndo, né? Eu fui correndo, na verdade, e ela foi do lado e ele com a água. Aí, quando a gente saiu, quando acabou, não sei o que, ela brincou no parquinho e saiu, ela disse: mamãe, agora você vai na cadeirinha com o papai, que eu vou correndo, tá? Aí ela pegou e saiu correndo. Pra te ver assim, tipo. O exemplo arrasta. Tu não pediu, tipo, Não, eu foi. pedi, não, eu pedi, eu Mas negociei com ele, né? A sim, gente negociou. mas tipo, eles vão, assim, eles vêm, eles ficam admirados com o que a gente tá fazendo. Só que imagina um piá de 12, agora 13 anos, pra ele levantar 2h30 da manhã. A gente saía de casa 3h30, porque tinha que tomar café. Bichinho. Não é qualquer pessoa que aceita É. isso, né? É. Aí no começo era de graça. Daí depois de um tempo ele começou a me cobrar R$1 por quilômetro. É Justo, sério justo. isso. Mais no lanche ainda. Eu falei, tá ficando tá ficando caro. caro. Essa maratona. E a paixão por Maceió? Eu estava até vendo um estudo falando do trabalho, né? Pessoas que trabalham em ambientes fechados, que não têm uma visão de natureza ou de rua, né? Elas produzem até 80% menos e com menos satisfação do que pessoas que no seu ambiente de trabalho têm pelo menos uma janela e você consegue visualizar alguma natureza. Sim. Como foi a paixão de Maceió, né? Vocês duas, doutora Priscila Gaúcha, você paranaense, Aham. como foi? Nádia, você escolheu, né? Priscila veio com a família. Mas assim, meus pais vieram, eles conheceram aqui 2 semanas depois, a gente já tava morando aqui. Nossa, eu sou apaixonada por aqui, eu não penso em sair. Todo mundo sempre pergunta, ai, mas tu não tem saudade do Sul? Eu não tenho saudade, eu amo, não me vejo morando em outro lugar. Amo Maceió e me sinto alagoana já. Há muito tempo, inclusive. Sou apaixonada por essa cidade. A qualidade de vida que eu tenho aqui, eu não, assim, é que Maceió tem tudo o que eu gosto. Ela possibilita ter a vida que eu amo ter. Todo dia eu Ai, sou que grata delícia. por morar aqui. Eu digo, meu Deus, como é que eu corro de manhã, depois vou pro cross, depois vou trabalhar, volto, ainda os meninos aqui velejam, não sei o quê. Meu Tudo marido, pertinho, né? Perfeito. Tudo velejo pertinho. executivo, existe isso, das 11 às 12, depois eu vou trabalhar. É tudo perto, É é tudo, fantástico. eu amo. E assim, adoro o povo daqui, é muito acolhedor, eu acho maravilhoso aqui, eu adoro. Me sinto Nádia, muito bem. você foi através de um pescador, me conta um pouquinho dessa história. Foi assim, eu vim pra Maceió porque eu tava com a ideia, eu sabia que eu ia me mudar de Curitiba, eu já tava com isso na minha cabeça, e eu queria morar num lugar de praia. Eu sempre quis. Aí na minha cabeça eu ia pro Rio de Janeiro. Aí eu já tinha ido umas 3 vezes pra lá, pra ver, assim, falei assim, acho que é aqui que eu vou morar. Aí a minha ideia era, eu vim pra cá conhecer Maceió. Eu conheci Maceió, pra você ter uma ideia, 30 e poucos anos atrás, eu tinha uma tia que morava aqui. Tá. Aí eu vim pra Maceió, eu não me lembro de tudo, eu só lembro do mar azul, algumas coisas assim. E eu lembro que me sentia muito bem aqui. Eu falei assim, gente, que lugar é esse? Eu não quero voltar pra lá, falar pra minha mãe, eu era pequenininha. Aí o tempo passou, eu nunca na minha cabeça imaginei que eu ia voltar pra Maceió, nem pra passear, nem pra nada, eu não sei, acho que esqueci de Maceió. Daí eu vim pra Maceió, né? Acabei caindo de paraquedas aqui numa viagem rápida de 3 dias. Aí, quando eu desci do aeroporto, eu senti de novo aquele negócio que eu senti quando eu conversei com Deus lá, uma paz, assim. Falei assim, daí eu já falei, ixi, Uma Maria, energia boa. eu já senti, falei, ai, agora É aqui. ferrou. É aqui. No aeroporto É. isso, sabe? Foi muito doido. Mas enfim, aí peguei o Uber, deu tudo certo, lá cheguei lá onde eu ia hospedar. Quando eu cheguei na praia, eu falei, era um pôr do sol, assim, eu falei, ai, ferrou. Vai pra cá. Ferrou. Ali eu vi. Paixão. Aí fiquei 3 dias, daí voltei pra Curitiba, mas Maceió não saía da minha cabeça. Daí eu voltei de novo. Aí durante 5 meses eu vim 5 vezes, Durante 6 meses eu vim 5 vezes. Aí na 6ª vez foi. E Deus mandava sinais, é muito, muito louco. Eu conversava com Deus e falava: tem certeza? Tem certeza? Não É é isso mesmo. Você tem certeza de sair lá do sul pra morar em Maceió? Só que eu sempre achei que a minha alma é nordestina, porque eu me identifico muito com o Nordeste. É difícil até explicar isso. Aí, quando eu tava no dia de ir embora, era o dia do meu aniversário, aí eu falei assim, Deus, eu quero o último sinal, porque eu fico perguntando as coisas. Aí um dia ele mandava uma concha, sabe? Eu falava, eu quero uma concha grande. Aí aparecia uma concha, eu guardo até hoje. Um dia veio 2 conchas gigantes, assim. Aí, nesse último sinal, foi que eu tava na praia, assim, daí um pescador se aproximou de mim. Aí ele falou assim, conversei um pouquinho rápido, assim, por cima da história, porque eu tava lá.
Aí eu ainda falei pra ele, tô querendo morar aqui, mas não tenho certeza se eu devo ou não, né? Aí ele olhou pra mim, é como se Deus mandou a pessoa ali. Ele olhou assim, você veio buscar um abraço e ganhou o mundo, menina. E ele abraçou os braços em direção pro mar. Aí eu falei, nossa, agora já era. Nossa, o cara é mó filósofo. Melhor resposta Do não poderia nada. acontecer. Como que uma pessoa vem e fala né? isso? Você veio buscar um abraço e ganhou o mundo. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí, em um mês, vendi o resto das minhas coisas lá, peguei meus filhos e vim pra cá. Só que tinha uma dificuldade, né? Como é que eu ia falar pro pai deles que eu ia trazer as crianças pra cá? Por sorte, estava na pandemia, tinha aula online. Aí eu peguei e falei que a gente ia ficar de férias lá em Maceió. E aí foi ficando. Não mais, né? Daí foi a forma fantástico. que eu achei De trazer as crianças. Foi meio que assim, daí foi aí foi engraçado que no começo foi maior revolta, né, da família. E depois tudo deu certo, tão certo, que para mim isso foi um outro milagre. A minha mãe fazia anos que não falava comigo, desde quando eu tinha falido, né? Ela não falou mais comigo. Ela achou que ela, na cabeça dela, ela é lá do Rio Grande do Sul. E eles têm, assim, aquela cabeça que você não pode errar na vida. Você tem que ter aquela profissão e aquilo é isso. Então, eu gostava de moda, então na cabeça deles eu escolhi a profissão errada porque não dava dinheiro. E eu quebrei, fali, então a minha família toda me bloqueou. Meu pai não falava estão no mais interior? comigo. Sim. A minha mãe também, anos, não falava comigo, só assunto dos filhos. Mas assim, não perguntava onde eu tava morando. Foi bem chato isso. Só que foi passageiro. Teve uma vez que ela precisou vir para Maceió, porque eu iria viajar, não tinha com quem deixar as crianças e o pai deles não podia vir. Aí ela veio e depois de muitos anos ela olhou para mim e me deu um abraço. E aquele dia mudou completamente a nossa relação. Hoje a gente se Perfeito. fala quase todo dia e ela ama Maceió. Hoje ela vem direto pra cá. Perfeito. Interessante que você foi traçando suas metas e seus objetivos, correndo atrás e tudo foi se encaminhando. Foi, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, assim, que é importante, depois daquele dia que Deus provou mesmo, né? Deus não precisa provar nada pra gente, mas ele manda o sinal, ele prova. Se eu prometi, eu vou te ajudar. Mas é no tempo dele. Então, hoje, assim, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu peço autorização. Eu falo, posso? Não posso? Devo? Não devo? Perfeito. Interessante que é a história do rei Salomão, né? Que ele governou Israel por 40 anos. E Deus deu a oportunidade para ele escolher. Escolha riqueza, escolha bens, escolha vitória perante seus inimigos. E o rei Salomão falou, eu quero sabedoria. Então, assim, que a gente tenha sabedoria para encaminhar bem os nossos pacientes, que a gente tenha sabedoria para lidar com as circunstâncias na vida que nem sempre serão o que a gente espera, para que a gente consiga se superar e correr atrás da felicidade. Sim, e também não pode dar só culpa em Deus nas coisas, né? Verdade, são as nossas ações. Muito obrigada, né? Quero agradecer muito a você, doutora Priscila. Prazer agradecer estar você, aqui, Nádia. Não pronunciei o sobrenome, mas falei seu sobrenome, Nádia. Emendorfer. História linda de vocês, né? De incentivo. História também de incentivo a outras pessoas, né? Essa virada de chave que todo mundo consegue. Querer é poder, né? Não permita que a correria do dia a dia, os desafios diários atrapalhem você. Né, seja também a prioridade na sua agenda. Não se deixe em segundo plano, né? Não se deixe em segundo Seja plano. a sua prioridade. Né? E se em algum momento você tem uma necessidade de fuga ou escape, procure ajuda. A união faz a força. Não é verdade? Agradecer mais uma vez, Nádia. Foi maravilhoso. Obrigada por ter aceito o convite. Agradecido você, doutora Priscila. Obrigada. Muito obrigada, fascinante o seu trabalho. Obrigada. Agradecer aos nossos apoiadores. Belize Closet esteve aqui com a gente hoje. Vila do Porto Patacho. MCZ Wind. Luz de Luca. Muito obrigada e até o próximo episódio.